Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.
Bom dia para você. Seguimos aqui com a nossa transmissão ao vivo do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde acontece nessa semana a 7ª RM Vale TI e também o 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. Dessa vez, nesse ano, 2 eventos online. A programação de hoje da nossa feira é totalmente voltada para a indústria 4.0. Pela manhã tivemos 2 painéis e teremos mais 2 painéis à tarde a partir das 13h15. E agora nós abrimos um espaço na programação da feira para a programação do Fórum da Indústria Espacial. Lembrando que as palestras, os painéis do fórum são todos em inglês, então se você precisar, basta assinar esse ícone do globo, que fica aqui na parte superior dessa plataforma que você está conectado. Basta colocar ali inglês-português, português-inglês e assim você não tem problemas para assistir a palestra. Vamos então começar a dar início à programação de hoje do fórum. Vamos chamar aqui o nosso primeiro painel. Os palestrantes vão falar sobre oportunidades para a cadeia de fornecimento espacial. Vamos ver se os nossos palestrantes já estão aqui posicionados. Good morning, temos palestrante hoje dos Estados Unidos, França e Paraguai. Hello. E a Caroline Colbert, que é brasileira. Ela é doutoranda em economia pela UFRJ e também pesquisadora da Escola de Guerra Naval. Um ótimo painel para vocês. A good job for you all. Bom trabalho a todos. Bom dia. Thank you and good morning. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a um novo debate do nosso fórum e eu estou encarregada de ser a moderadora e coordenadora desse debate. Então, esse nosso setor é muito complexo, principalmente no século XXI, devido às empresas privadas, devido aos países em desenvolvimento que fazem parte do nosso cenário. Então, isso não é uma área nacional. Então, a cadeia de valor espacial é uma cadeia global e nós precisamos criar estratégias para como trabalhar com isso. Para a nossa discussão de hoje, nós vamos convidar a Hebe Romero, da Agência Espacial do Paraguai, a AEP, a Aaron Stillman, da Space Florida, e o Luigi Scateia, da PwC. Então, para começar a nossa discussão, eu gostaria de convidar a senhora Aaron Stillman, da Space Florida. Então, passo a palavra para a senhora. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, consigo te ouvir. Ótimo. Então, eu posso começar, ok? Aqui está a minha apresentação. Então, muito obrigada por me receberem e terem me convidado para participar desse painel. Meu nome é Aaron Stiltman, eu sou uma engenheira na Space Florida e eu vou dar uma breve apresentação à Space Florida e falar com vocês o que nós fazemos para ajudar as empresas da cadeia de valor espacial. Estamos localizados na Flórida, mas também podemos expandir para outros estados. Gostamos de trabalhar também com outras empresas. Um pequeno histórico da Space Florida. Nós fomos criadas por um estatuto em 2006 como um distrito independente do estado de Flórida para ser um ponto único de contato para todas as atividades aeroespaciais para os órgãos governamentais federais, estaduais e o setor privado também. Então, falando um pouquinho mais sobre a nossa meta, nós apoiamos todas as empresas espaciais no estado de Flórida. Então, esse slide te dá uma breve visão de todas as atividades nas quais estamos envolvidas. E o nosso papel também como desenvolvedores do setor, nosso papel como autoridade, do Porto Espacial. Nós também ajudamos com financiamento, eficiência dos impostos, e a gente lida com as empresas. E também nós temos algumas ferramentas singulares que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. A Space Florida fica localizada na costa outside the gates of Kennedy Space Center. And we are in the Space Life Sciences Lab, the building you see there on the right.
We're located within 1 hour of Daytona Beach, Orlando, and Melbourne, which we like to think of as a technologies triangle within the state, as all cities have major Centros de universities with tecnologia. aerospace Há grandes programs, universidades engineering ali, com programs, as well programas as de major engenharia, airports, programas so easy aeroespaciais e access to grandes all 3 aeroportos. locations. Então, é While de we are fácil located acesso on a the Space vários Coast, locais. we Então, do estamos business throughout localizados the na entire costa state of Florida. espacial, mas So fazemos we're not negócios em limited todo by o estado any da Flórida. geographic Não somos location. limitados por And we nenhum work espaço with all geográfico. kinds of E companies, também from trabalhamos com small todos os startups tipos de to empresas, desde public pequenas companies that are already startups até located grandes within the state empresas, currently que são or are located localizadas somewhere no else estado in the da United Flórida States, ou and localizado em even qualquer outro lugar dos elsewhere Estados from Unidos around the e world. até mesmo em outros lugares do mundo, não importa o lugar. So I said we would talk a little Então, bit eu about mencionei que Space nós íamos Florida's conversar um unique pouquinho tools, sobre a nossa caixa and de we'll get ferramentas, through né, da these 4 Space tools that Florida. we like to use E to help vou companies discutir algumas establish their ferramentas que presence in gostamos de Florida. utilizar So our para que first empresas se tool estabeleçam na is Florida Flórida. A nossa Department of primeira Transportation ferramenta funds é for para o common use Departamento de infrastructure. Within Transporte, the state of com Florida, space is financiamento considered para mode of transportation, just like impulsionar o transporte. Por airports, exemplo, transporte rail, aéreo, roads. So the aeroportos, state ferrovias, allocates transporte funding for ferroviário. space, Então, a just gente like they do aloca to build financiamentos e bridges fundos para and que eles upgrade possam construir utilities. So pontes, Space melhorar Florida as manages the instalações. Então, funding a that the Space state Florida allocates for gerencia os spaceport fundos que o improvement. Estado We've been aloca para o allocated setor de upwards of transportes. $20 million Nós já annually to alocamos use mais for de these 20 common use milhões de infrastructure dólares projects. anualmente And the para more que projects we fossem work on, the utilizados more esses funding fundos we em get. projetos de So infraestrutura. it's getting E closer to $50 trabalhamos million mais quanto mais annually that we're orçamento able nós to use temos. to co-invest Então, in já common use infrastructure with other investimos companies in the industry. mais de So these funds, 114 some milhões de examples dólares. of Então, what these funds can esse be used fundo for aqui include roads, são exemplos que, buildings, upgrading utilities, estradas, establishing new prédios, utilities, melhoria das and there's some instalações, tudo examples isso. here on the E chart alguns of exemplos what these aqui no funds have been used slide for currently. So sobre you'll see para Blue que esses Origin, fundos já their foram usados. Aí manufacturing você tem a facility Blue in Origin para Cape melhorar as Canaveral. suas You'll see instalações de their fabricação, SpaceX Cape uses Canaveral, funds to Cabo upgrade Launch Canaveral, Complex para 39A for the lançar o Falcon 9 and Falcon complexo Heavy launch vehicles. 30A. Number Você 3 tem is aqui o Space número Florida's launch and 3, landing facility, Space formerly the Florida, Shuttle Landing instalações Facility. para lançamento There's also de OneWeb naves Satellites who use espaciais. these funds Nós to também help tem build their para manufacturing satélites facility and e essa integration facility, empresa as well utilizou as os Space fundos Launch para melhorar Complex suas 46, which instalações is Space e também Florida's o complexo de multi-user launch lançamento facility. 46, né, da Space Florida. Another tool that we have is Outra access to ferramenta que nós temos é acesso a propriedades singulares e instalações através do porto espacial. Então, as instalações de porto de lançamento, o local de lançamento 46, também o parque de exploração, e é um desenvolvimento que inclui esse Blue Origin, um laboratório. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre também o nosso laboratório de espaço e ciências, porque isso seria um espaço para as empresas que queiram começar uma extensão até a Flórida ou se estabelecer nos Estados Unidos. É por isso que eu falei que o nosso escritório é localizado perto desse laboratório. E aí tem cubículos, tem espaços que empresas possam usar para que se estabeleçam nos Estados Unidos. Nós também temos outros laboratórios disponíveis para testes de hardware. Então, isso pode ser um primeiro passo, um bom primeiro passo, para que você possa usar o nosso laboratório, para que possamos ajudar empresas. E aí você coloca o seu pezinho no setor ou nos Estados Unidos, e aí você não tem que correr para desenvolver algo rapidamente ou descobrir algo rapidamente. Então, você pode escolher algo com calma. Além disso,
Na instalação de pouso e lançamento, nós temos 404 acres disponíveis ou hectares disponíveis para uso comercial. Temos uma pista aqui, ok? E estamos desenvolvendo um corredor de utilidades para fornecer eletricidade, água, gás, eletricidade, para que empresas que queiram desenvolver aqui, colocar seus containers, colocar um site de pouso, instalar os seus escritórios. Então, nós temos essas áreas que podem servir para o desenvolvimento de empresas. Ok. Esse aqui é uma das nossas ótimas ferramentas que podemos usar para ajudar empresas a se estabelecerem na Flórida, né? Então, nós temos leasing, financiamento, leasing sintético. Então, você recebe o capital inicial para os seus gastos, como empresas usarem com suas instalações e equipamento. E o que eu quero dizer com isso? Então, a gente faz um lease de longo prazo de todos esses bens, e isso ajuda os bens a saírem dos livros de contabilidade da empresa. Aí você tem eficiência fiscal, porque através do nosso estatuto, a Space Florida fica isenta de alguns impostos corporativos. E aí você diminui a sua carga fiscal. Então, a Space Florida vai no mercado e aí assegura os fundos para que você possa construir suas instalações e equipamento, e aí esses fundos passam pela Space Florida para a empresa. Então, as empresas americanas estão cientes disso e os investidores também. Então, eles querem uma estrutura que faça o maior sentido para todos os envolvidos. Com essa estrutura, eles estão fazendo a tradução. Falar um pouquinho mais devagar, por favor, porque nós temos tradução simultânea. Thank you. Então, como eu estava dizendo, nós podemos ajudar a financiar a estrutura dessas empresas com termos específicos. Nós gostamos de usar esse termo, mas isso significa que qualquer imóvel no território da NASA, no território de algum aeroporto, de uma cidade ou de um estado, a gente pode aplicar essa estrutura para edifícios, para uma empresa, mas a gente também pode investir isso em equipamento, em qualquer lugar do estado da Flórida. Não precisa ficar na propriedade da NASA ou numa estação espacial, naquelas propriedades ali. Então, isso pode ajudar as empresas a se estabelecerem, ok? Eles podem ter o equipamento necessário para gerenciar as suas instalações. Então, isso pode ajudar as empresas a estabelecerem tudo de forma muito eficiente dentro do estado da Flórida, de uma forma muito eficaz. Agora, falando um pouquinho sobre a eficiência fiscal, como eu disse anteriormente, através do nosso estatuto, nós temos eficiência fiscal através do nosso estatuto e também alguns descontos fiscais. Então, isso ajuda a manter esses bens da empresa fora dos livros de contabilidade, mas a empresa tem o uso exclusivo do equipamento e daquelas instalações. E, por último, nós temos um fundo extra disponível de 5 a 7 milhões de dólares anualmente
A gente pode fornecer $1 milhão para empresas conseguirem financiamentos, empréstimos. Nós podemos ajudá-los a fechar, a assinar esses contratos de empréstimo, como se nós fornecêssemos o venture capital para eles, né? E para ajudar as empresas a fazerem várias transações, e nós podemos fornecer para eles de $1 a milhões. So, finally, thank you for the opportunity to talk about Space Florida. Obrigada pela oportunidade de falar pela Space Florida. Se você tiver qualquer pergunta que eu não cobri ou que você quer saber no painel, por favor, pode falar comigo no LinkedIn e também visitando o site do Space Florida. Pode mandar um e-mail para a gente e eu poderei falar com qualquer pessoa que tiver interesse. Muito obrigada. Muito obrigado, Erin. A sua apresentação foi muito reveladora. O nosso próximo apresentador é o Ian Perrow. Você consegue nos ouvir, Ian? Yeah, absolutely. Bom dia. Bom dia. So I'll just wait for my presentation to show up. So I think Só estou esperando a minha apresentação aparecer. Bem, a apresentação que eu preparei é um ângulo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre tendências no espaço, no mercado, atualmente. A gente pode ver como a universidade pode funcionar para vocês. Como todo esse mundo pode funcionar para vocês? Bem, primeiro, a gente quer saber por que o PwC entrou numa discussão sobre o espaço. Bem, talvez você conheça a nossa companhia em relação a questões de contabilidade, impostos e outras atividades do tipo, mas nós também somos consultores, temos uma consultoria, especialmente em Paris, onde nós temos mais ou menos 20 consultores dedicados às atividades espaciais. Nós construímos o nosso legado com consumidores como a Agência Espacial Europeia, a Comissão Europeia. Então, a gente faz uma avaliação de impacto do programa espacial e também o impacto social dos programas espaciais e assim por diante. A gente também trabalha com a indústria privada e várias companhias diferentes no espaço e falando sobre a cadeia de valores no espaço. A gente também faz análises estratégicas em relação ao tamanho do mercado, estratégias de mercado, o ambiente competitivo e assim por diante. A nossa equipe também desenvolveu um laboratório de dados, que é uma equipe dedicada ao desenvolvimento de soluções técnicas sobre dados espaciais, realmente dados de observação para entregar produtos especiais, como, por exemplo, para o setor de agricultura, porque para a agricultura de precisão é muito importante. Que nós fizemos isso para a Comissão Europeia. Então, a PwC... Vamos falar, então, sobre as tendências do setor espacial. Claro, existem vários diferentes assuntos e domínios para falar, então a gente não vai poder falar sobre tudo, mas a gente vai focar em algumas macro tendências primeiramente, e depois a gente vai olhar algumas tendências em relação à observação. Então, a gente vai dar uma ideia sobre o tipo de avaliação que a gente faz nessa área, certo? Então, primeiramente, em termos de macro tendências, é claro, existe a Covid-19 que está mudando tudo, então, e teve sim um impacto na cadeia de valores do espaço. Primeiramente, nós temos o impacto comercial direto. Então, isso aumentou muito, isso afetou muito a produção dentro da cadeia de valores, e nós temos alguns atrasos significativos dentro do setor. Então, isso tudo é afetado por esse
por esse atraso. Então, nós também temos questões financeiras, temos o investimento privado reduziu bastante, eles estão mais cautelosos em fazer seus investimentos. Isso afeta primeiramente as startups, que têm uma sensibilidade maior a esse fluxo de dinheiro, tem um montante menor. E nós também temos um impacto nas políticas públicas, porque a crise mostrou um pouco a fragilidade de algumas atividades. E isso afetou também o setor espacial. Aqui na direita, a gente tem uma escala de como esses domínios espaciais são mais afetados ou menos afetados. Alguns deles são muito estratégicos, como o acesso ao espaço. Já a exploração espacial foi mais afetada pela situação atual. Outra macro tendência são aquelas forças motrizes por trás das tecnologias digitais. Então, explorando todos esses níveis digitais, a gente pode usar, por exemplo, as tecnologia de nuvem e que estão sendo usados de uma forma cada vez mais ampla em relação às tecnologias especiais, especialmente quando está falando nos níveis mais baixos. Então, as companhias estão usando essas ferramentas cada vez mais para ter uma maior eficiência de tempo nos seus produtos e projetos. E você vai ter muitos dados e você consegue ter muitos insights a partir desses dados espaciais. Especialmente em relação ao domínio da observação. Então, a manufatura aditiva é algo muito importante, uma grande tecnologia que está crescendo cada vez mais no setor espacial. Nós temos, isso é algo em que a gente acha que vai impactar muito os domínios espaciais. Então, esses são dois exemplos de macro tendências. E a gente pode entrar rapidamente em alguns dos domínios espaciais. Primeiramente, a observação da Terra. Esse não é um dos principais mercados dentro da economia espacial, é mais ou menos 12 bilhões, mas a coisa mais interessante da observação na Terra são os segmentos downstream. Então, isso é mais ou menos 13 bilhões. E isso era bem menos, antigamente, menos de 8 bilhões. Então, a gente vê que tem muitas aplicações para produtos de observação terrestre. Muitas indústrias estão utilizando esses dados, então a agricultura, a pesca, as fornecedoras de energias, infraestrutura de energia, todos eles usam muito esses dados geoespaciais. E os programas de pesquisa também são grandes consumidores de dados geoespaciais. Então, eu vou entrar em todos os detalhes dos slides. O conteúdo será distribuído mais tarde, mas vamos falar sobre... Nós temos uma nova dinâmica de mercados relacionada à adoção de analíticas de Big Data e analítica em geral. Então, isso está sendo impulsionado cada vez mais por companhias que veem o valor adicionado desse tipo de dados e a forma como eles querem extrair esses dados para transformar em insights que podem ser explorados em todos os tipos de domínios espaciais. E então, isso tem a ver com a tendência digital que estávamos falando antes. E também o segmento como serviço é importante, ou seja, a exploração de infraestrutura existente para entregar produtos. Então, companhias como a Bluetooth, eles usam companhias que já existem e tecnologias que já existem.
Eles fazem serviço de valor agregado. Então, a gente tem uma verticalização dinâmica da cadeia de valores. E tem a infraestrutura espacial, as mesmas companhias fazem tanto o upstream quanto o downstream nas tendências de mercado. Vocês podem fazer as duas partes. E essa é a principal abordagem nesse desenvolvimento, ok? Em termos de acesso ao espaço, temos muitas atividades que acontecem. Você pode ver aqui as missões que foram ao espaço nos últimos anos. Isso é muito dinâmico, mas é claro, a gente pode mostrar mais ou menos aqui como é. Então, nós temos o Falcon nos Estados Unidos, temos também na China, muita atividade. Tem muita atividade nas 6 nações espaciais principais, Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Europa. E a gente também tem uma grande tendência agora de ter mais países entrando nesse mercado, especialmente com pequenos lançamentos espaciais. Então, em termos de tendências para esse mercado, nós temos a tendência de mercado, eu acho que a mais visível de todos é a redução de custo, usando... E você também pode explorar a modularidade entre veículos, diferentes modelos de lançamento. O Falcon 9 é um grande exemplo de como você pode reutilizar de tal forma que você vai otimizar os preços de mercado. Em relação à governança, você vai poder ter microseguros, por exemplo. A gente vai entrar nesse ponto no próximo slide. Nos últimos anos, houve um grande interesse no setor privado em relação ao lançamento tradicionalmente isso vinha do setor público, mas agora temos mais companhias privadas fazendo seus próprios sistemas e até mesmo usando seus próprios financiamentos. Ou seja, não é mais 100% dependente em iniciativas públicas. O maior exemplo disso, é claro, é o SpaceX, por exemplo, mas várias outras companhias em outros países, outros continentes, especialmente na China. E, finalmente, nas tendências tecnológicas, nós temos todos os novos veículos sendo desenvolvidos para, não somente para os microlançamentos, mas também para exploração espacial, veículos mais pesados. Também. Bem, o último foco aqui. Existe muita discussão em relação às atividades de microlançamento. Temos muitos projetos acontecendo. Muitos deles vão fracassar. Então, é um mercado muito frágil no momento, tem muitos desafios em relação ao acesso ao mercado. Então, existe uma demanda cada vez maior por microsatélites e pequenos satélites de até 500 quilos. Então, microsatélites... Você vai ter também o microseguros para ter mais flexibilidade para pagamento por esse serviço, de tal forma que você não tenha que esperar a um grande... Você vai ter mais micro lançamentos, de tal forma que você não tem que esperar para os grandes lançamentos de foguetes para conseguir botar seu satélite. Isso vai ser uma grande força motriz para essa economia. Então, essa é a minha apresentação. É claro que tem muito conteúdo, na verdade. Eu espero que vocês se sintam livres para entrar em contato comigo se você tiver qualquer pergunta. Muito obrigado, Ian, pela sua apresentação. A próxima a falar é a Hebe Romero, da Agência Espacial Paraguaia.
Hebe, consegue nos ouvir? Oh, God. Oh, não, meu Deus. Okay, we are not hearing Bem, you. infelizmente a gente não está ouvindo a Hebe Let's Romero. start with the questions Então, of vamos the começar com as listeners perguntas for you, dos Erin ouvintes and Ian. para a Erin e o Ian. I would like to thank you for Eu gostaria de the agradecer vocês discussion todos por essa discussão. this contemporary discussion about new space is very important for us to think Essa about discussão global contemporânea construction em relação ao espaço é muito importante para a inserção global e também o posicionamento brasileiro nos mercados internacionais. Agora estamos abertos para as perguntas, então, por favor, escreva a sua pergunta no chat. The first question is for you all. A primeira pergunta é para todos vocês, perguntando que esse setor ele está se tornando mais e mais global. Quais políticas são essenciais para as empresas para poderem se tornar fornecedores internacionais e criarem valor e se tornarem fornecedores internacionais? Qualquer um pode responder. Bem. Please go ahead, Erin. Erin, por favor, a palavra é sua. I'm sorry. I'm not hearing you, Erin. Erin, eu não consigo te ouvir. Can you hear me? E agora vocês conseguem me ouvir? Sim. Great. Ok. Ótimo. Eu estava perguntando se você poderia repetir a pergunta. Eu tive dificuldades em ouvir a pergunta. Sim, claro. Que políticas são essenciais para que as empresas possam criar competências e a possibilidade de se tornarem fornecedores internacionais? Okay, I don't know if I should go. Então eu vou responder. Eu vou tentar começar. Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil. As políticas empresariais ou das empresas, eu não acho que haja questões específicas, contanto que elas não batam de frente com as políticas internacionais. Mas, por exemplo, elas podem favorecer as entidades nacionais nos seus programas, que elas possam adquirir bens, né, no mercado internacional, para que elas possam participar da concorrência. Por exemplo, comunicação via satélites, elas podem adquirir isso. Outra coisa que poderia ser feita é tentar garantir que as competências adquiridas pela empresa tenham como alvo o desenvolvimento de produtos e que esses produtos sejam baseados na demanda internacional, na demanda global. Ok? Desenvolvendo produtos para o mercado downstream.
Esse é um segmento mais óbvio para isso, porque há muitas aplicações que você pode criar e cada país, em um certo ponto, começa a explorar produtos ou aplicações para suas próprias necessidades. Ok, usos no setor agrícola, usos na segurança nacional. E aí você vai poder explorar esses produtos tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Ou qualquer barreira que você tenha que tentar superar, uma política que te ajude a superar barreiras ao desenvolvimento desses produtos. Ok, produtos na área de telecomunicações, há muito interesse nesse setor para aplicações que são voltadas para a internet das coisas. Então, qualquer empresa que for capaz de oferecer serviços com valor agregado e que ofereça produtos que possam ser escalonáveis, eu acho que ela vai se dar bem no nosso setor. Erin, você quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de concordar com o Ian, que eu não mencionaria nenhuma política específica. Não. A tradução pede desculpas, a conexão dela está falhando. Aplicações na área de segurança nacional, algumas restrições em relação a isso. Perdão, a tradução pede desculpas, a conexão dela não está boa. Nós trabalhamos com empresas no estado da Flórida, então não saberia mencionar uma política específica. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é para vocês dois. As aplicações espaciais são o maior segmento do setor público. Como o governo poderia fazer com que as empresas provassem a sua competência para que elas pudessem concorrer no mercado internacional? Então, o primeiro elemento seria a possibilidade, entrar em esquemas de cooperação internacional, esse seria o primeiro. Acho que todos os países, inclusive o Brasil, vários países e o Brasil fazem parte de esquemas de cooperação nos seus próprios continentes. Mas existem possibilidades de você formar esses esquemas de cooperação entre países com diferentes níveis de conhecimento, né? Diferentes níveis de know-how, e aí você poderia expandir o conhecimento de todos os membros envolvidos. Então, na Europa, nós temos algo assim. Há vários programas de recursos. Nós temos muitos acordos de cooperação e iniciativas de cooperação, onde diferentes atores de diferentes países trabalham juntos para desenvolver produtos, trabalham juntos para criar soluções. Eu acho que isso ajuda muito a compartilhar as competências, as habilidades de todos e aprender o que os outros estão fazendo. Eu acho que seria o item mais importante, estar ciente do que está acontecendo no mundo, das soluções que já existem.
Or can I Aaron? pass to the next question? Você gostaria de dizer alguma coisa ou eu posso passar para a próxima pergunta? I will pass to the next question, is for Então, Erin. próxima pergunta. Florida is investing a lot on space A sector. Flórida está investindo California muito em and tecnologia other states espacial. A How do you Califórnia see e outros this estados competition? também. Como você vê essa concorrência entre os estados? I think Erin is with some Eu acho que a Erin está tendo problemas, né, com a conexão dela. Well, it's a good thing and my connection works at least. É bom que a minha conexão está funcionando direitinho. So let's for the next question for you, Ian. Então, a próxima pergunta é para você, Ian. Can participate more efficiently in the space industry. Como é que uma empresa pode participar mais e mais no setor espacial? Participar mais do quê? Eu não entendi. No setor espacial. Space sector. Yes. No nível global? Sim, no nível global. Well, as I said, I think there are Como eu disse, acho que a Alemanha tem dois vetores. O desenvolvimento de habilidades que possam ser exportadas para outros países, ok? Porque há interesse e fundos para isso. I'd say that embrace of the downstream for EO, for SATCOM. Então, abraçar essa ideia de criação de produtos e aplicações para a internet das coisas, aumentar a conscientização sobre o setor espacial, quão importante ele é. Então, eu acho que a primeira alavanca seria desenvolver produtos e depois exportá-los, porque há demanda para isso. A segunda alavanca seria usar o apoio do governo, das autoridades transnacionais na América do Sul e criar uma conexão entre as empresas no Brasil e as empresas que são de ponta no resto do mundo. E tentar achar soluções para que também as habilidades necessárias para o setor possam ser desenvolvidas. E existem iniciativas no nível internacional para tentar achar soluções que o Brasil possa usar. Então, o que as empresas no Brasil podem fazer? Que produtos as empresas brasileiras podem vender? Por exemplo, soluções para comunicação via satélite, analisar as novas tendências das ferramentas digitais, ferramentas de telecomunicação, tecnologia, e colaborar com as autoridades públicas, com as instituições públicas, também para gerar ou criar novas iniciativas. Ok, muito obrigada, Ian, por sua apresentação e as suas respostas, por compartilhar mais informação com a gente. Gostaria de agradecer a você, também agradecer a Erin, que infelizmente teve alguns problemas de conexão, e a Abby, que, coitada, teve problemas e não pôde dar a sua apresentação. Mas gostaria de agradecer a todos por suas perguntas, pelo seu interesse. E continuem assistindo. E haverá uma próxima apresentação que vai ser muito importante para a gente. E mais uma vez, muito obrigada, Ian. E muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, ficamos muito agradecidos a todos, apesar dos probleminhas técnicos.
Eu tenho um ótimo dia. Obrigada. O fórum continua. Daqui a pouquinho, às 14h, a gente vai ter mais um painel como parte aí da programação do Fórum da Indústria Espacial Brasileira e vamos falar sobre novas aplicações espaciais para os negócios. Então, mostrar como a tecnologia espacial pode ajudar a indústria, a agricultura, a comunicação e diversos outros serviços. É daqui a pouquinho, às 14h. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.